Se precisar, peça ajuda. É com essa frase que a campanha Setembro Amarelo chega a 2024 em mais um ano de conscientização e valorização à vida. Colocar para fora, pedir auxílio, contar com alguém podem ser as chaves para a diminuição de um número duro, difícil de abordar e que muita gente prefere nem ouvir falar: os suicídios no nosso país. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Humanamente, espaço de acolhimento, informações sobre saúde mental, parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, sempre com a melhor análise da imprensa brasileira. Dr. Daniel Barros, tudo bem? Tudo jóia, vou falar de um tema importantíssimo, um tema difícil de falar, sempre é delicado, sempre a gente tem que ir com sabedoria, né? Mas é muito importante, sobretudo nessa chave que está sendo colocada de peça ajuda, né? Mais do que criar um terrorismo, sabe, um pânico nas pessoas, na sociedade. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Então, assim, peça ajuda. Na dúvida, conversa com alguém. Essa sensação de estar sendo acolhido, de estar sendo ouvido, já é muito o que a gente pode fazer. Então, a gente falar sobre o Setembro Amarelo nessa chave de ouça e seja ouvido é muito importante. E nessa missão de informar, que é tão importante, né, doutora? A gente recebe uma especialista no assunto. Vamos conversar hoje com a Karina Fukumitsu. Ela é psicóloga, pós-doutora em psicologia e suicidologista. Muito obrigada, Karina, por estar com a gente aqui no Humanamente. Bem-vinda. Muito obrigada, Roberto. Um prazer, Daniel, de estar com vocês e agradeço muito a oportunidade da gente tratar esse assunto que é tão polêmico, mas tão necessário a gente abordar. Tem essa ideia, né, Karina, de a gente reservar um mês para falar. Começou com a coisa do Setembro Amarelo, começou falando sobre suicídio, depois a gente entendeu que não adiantava só falar de suicídio, a gente precisava falar de saúde mental como um todo, falar só de suicídio não era talvez a melhor estratégia, então vamos falar sobre saúde mental, e a gente já está vendo que não é nem só saúde mental, a gente tem que falar sobre acolhimento, sobre conexão, sobre estar inserido. É isso mesmo, Karina? É complexo desse jeito esse fenômeno? É complexo e, inclusive, multifatorial. O que nós precisamos acreditar é que a prática da prevenção ao suicídio deve ser prática diária, inclusive, Daniel. Então, quando você traz um entrelaçamento com a necessidade da gente olhar para a saúde mental, inclusive, é uma das recomendações da Organização Mundial da Saúde, né? Promoção, inclusive, de tratamento e ampliação dos tratamentos mentais. Então, outra coisa também é melhoria, né, na maneira como a gente divulga, né, os suicídios e os processos autodestrutivos, na maneira como a gente trata as mortes por suicídio, que não deve ser de uma maneira reducionista. Isso quer dizer que eu, né, traduzo e defino o suicídio como um ato definitivo, né, muitas vezes a gente está tentando lidar, né, com alguns problemas. E aí quem não tem problemas, quem não enfrenta problemas, quem não sofre? Isso quer dizer que é um ato de comunicação de uma dor sentida e não consentida. E por isso que todos nós sentimos dores, todos nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. E é isso que a gente precisa entender na prevenção ao suicídio. Não pode ser só no mês de Setembro Amarelo, como hoje em dia nós temos, mas precisamos olhar para esse tipo de comunicação que está sendo estabelecida entre nós, seres humanos. Sabe, Rô, que eu penso, quando eu ouço, né, a Karina falar e penso na nossa trajetória aqui no Humanamente, eu entendo que o Humanamente ele é um programa que ajuda na prevenção do suicídio o ano todo, isso quase uma década, né? Porque o que a gente está fazendo aqui? A gente está diminuindo o estigma, que é um grande entrave para as pessoas procurarem ajuda. A gente está levando informação para as pessoas, né, saberem que precisam de ajuda. A gente está abordando de uma maneira não reducionista. A gente sempre fala de a pessoa prestar atenção. A gente promove esse autoconhecimento, esse olhar para si mesmo. Então, estamos na batalha, né, Rô? Com certeza. E inclusive, a gente sabe que muitos ouvintes acompanham o programa, se informam sobre questões tão importantes, mas a Karina sempre fala, doutor, sobre prevenção de processos autodestrutivos, como a chave para a prevenção do suicídio. Karina, explica para a gente, para o nosso ouvinte, por favor, que tipo de debate é esse que a gente precisa de verdade entrar com mais clareza?
Primeiro que eu acredito que a gente não nasce com o instinto de se matar, né, e de se autodestruir. A gente, na verdade, se a gente considera que o contrário da morte é o nascimento, o que tem no meio do caminho? Aquilo que a gente chama de vida. Né? Eu costumo falar, então, que todos nós, quando nascemos, recebemos uma senha. Né? Uma senha que a gente sabe que a única certeza que nós temos é a nossa própria morte. E, infelizmente, isso a gente não vai conseguir controlar. Agora, existe uma necessidade, inclusive, da gente lidar com conflitos relacionais, com situações que nos ferem e que nos colocam em extrema vulnerabilidade. Vulnerável é aquele que se sente ferido, atacado e desprotegido. Então, começo a minha compreensão dos processos autodestrutivos que geram uma complexidade, uma dificuldade, inclusive, de enfrentamento para esses conflitos relacionais. Aí eu vou perguntar para vocês, quem não teve nenhum conflito? Todos nós temos. Isso quer dizer que nós temos um potencial para a gente se autodestruir. Porque o que é um processo autodestrutivo? É o direcionamento da agressividade que a gente coloca contra a gente na inabilidade de matar aquilo que está provocando o sofrimento. Sendo assim, aí eu consigo entender uma das características do comportamento suicida, que é a ambivalência. A pessoa não quer se matar, ela quer matar aquilo que está provocando o sofrimento. Logo, eu desenvolvi, né, uma compreensão acerca dos processos autodestrutivos, que são processos dos quais a gente coloca toda essa agressividade contra a gente. E o ápice do processo autodestrutivo é o suicídio, que encerra, né, porque a pessoa se torna desesperançosa, desamparada, como ela está em carne viva, então ela começa a acreditar naquilo que também a gente considera como uma característica do comportamento suicida, que é o pensamento enrijecido. A pessoa começa a ter, segundo Schneidman, que é o pai da suicidologia, ela começa a ter um pensamento enrijecido que somente a morte resolveria aquele conflito e aquele problema que a pessoa acha que é insuportável e interminável. E é interessante quando a Karina coloca dessa maneira, porque fica claro que o suicídio, ele não é tudo ou nada, né? Não é assim, não, tava tudo bem e aí de repente surge este fenômeno como se fosse, sei lá, um meteoro que cai, ou como se fosse um evento que vem do nada. Ele é um processo. Né? A pessoa começa com um sofrimento, e aí com um conflito, e aí com uma inabilidade ou impossibilidade de lidar com aquilo, e aquilo vai crescendo e vai alimentando, e ela vai se vendo sem saída, e isso vai num crescente, né, Karina? A pessoa pensa, não vai ter jeito. Depois de não vai ter jeito, pensa assim, e se eu morresse? Depois, e se eu adoecesse? E se Deus me levasse? E se eu fizer alguma coisa? Acho que eu vou fazer alguma coisa. Decidi fazer alguma coisa. Tem um processo longo que, por outro lado, Karina, ele abre possibilidade de a gente intervir em diversos momentos, né? Quando a gente pensa no suicídio, a gente pensa na pessoa que já chegou no finalmente. Mas para trás disso tem uma história tão longa que são momentos importantes de a gente identificar e intervir tentando quebrar essa evolução, né? O que você está trazendo, Daniel, é de extrema importância, porque realmente existe um processo, e eu intitulei esse processo autodestrutivo como um processo de morrência, né, que eu defino como um processo do definhar existencial, uma complexidade de processos autodestrutivos cujo ápice é o suicídio. Isso quer dizer que na intervenção, e a gente precisa também enfatizar, que muitas pessoas confundem prevenção com previsão e evitação. Morte nenhuma a gente evita, né? Por mais que nós quiséssemos, mas a gente não vai evitar, porque realmente é a única certeza que nós temos. Agora, a gente tem uma evolução naquilo que a gente nomeia como comportamento suicida, que são essa complexidade, né, que faz parte, essa complexidade de processos autodestrutivos que a pessoa precisa aprender, né, a direcionar a agressividade dela não contra ela, porque a gente todos nós temos processos autodestrutivos. Então, vamos pensar que na inabilidade de você matar aquilo que está te fazendo sofrer, você começa a colocar contra você essa energia.
Então, o meu trabalho, inclusive na prevenção, tem sido tentar ajudar as pessoas a transformarem autoagressividade em assertividade, para falar, eu nunca mais quero ficar deste jeito, nesta situação. Eu não me autorizo mais, né, ficar ressentido com este conflito. Eu não vou permitir mais que essa situação me aconteça. E é isso, né, eu trago uma frase de autor desconhecido, mas que faz muito sentido na prevenção. Pensaram que iam me enterrar, mas mal sabiam que eu era semente. Isso quer dizer que na prevenção ao suicídio a gente precisa trabalhar com uma blindagem existencial a ponto da pessoa não achar que a morte seria uma solução. Porque é o que eu falo, todos nós morreremos, então a gente vai precisar enfrentar dignamente, né, aquilo que a gente entende como problema insuportável e interminável. Todo problema passa. E aí a gente precisa estar junto, trabalhando com a saúde mental e existencial, para as pessoas acreditarem realmente que elas podem ter alternativas diferentes na vida delas. Vai sendo construído o seu trabalho, Karina, com as pessoas, justamente para ir contra esses processos que você citou, autodestrutivos, para o nosso ouvinte ter uma ideia? Eu trabalho muito com um outro, né, que eu considero como um antídoto, né, do sofrimento existencial, que é a saúde existencial. Eu tenho feito um desenvolvimento de trazer, né, às pessoas essa reflexão do quanto é necessário para que as pessoas se deem algumas chances. Mas eu não estou falando de uma psicologia tóxica, né, daquela que fala, não, você tem tanta vida para viver. Não. A primeira coisa que a gente precisa trabalhar, né, é olhar e ajudar a pessoa a olhar para a própria ferida, porque lembrando que vulnerável é aquele que se sente ferido, atacado e desprotegido, então eu vou tentar entender o que supostamente a morte dele, na cabeça dele, resolveria. E aí, normalmente, eu falo sobre essa característica que eu acabei de falar, da ambivalência, que a pessoa não quer se matar, mas ela quer matar, né, o que está provocando o sofrimento. Então, eu falo muito, e a intervenção que eu utilizo é, me ajuda a te ajudar. Né? Não pula do barco antes da gente descobrir outras maneiras e ampliar os seus horizontes para lidar com este problema que você está julgando que você precisava se matar, inclusive, para matar o seu sofrimento. Então, a gente vai fazendo, primeiro, olhando muito para a ferida, né, olhando muito para qual conflito a pessoa quer eliminar, né, e ela entende que eu eliminando o conflito, ela esquece que ela vai por inteiro, óbvio. Né? Então, eu vou fazendo esse trabalho de sustentar uma firmeza existencial a ponto dessa pessoa, inclusive, criar uma blindagem. E quando eu falo blindagem, todos nós nos sentimos já, em algum momento da vida da gente, atacados, correto? E se você já foi atacado, você caiu, né, na cilada do que a gente chama do berço do processo de morrência, que é esta vulnerabilidade. O que você vai precisar fazer? Aprender, né, a realmente se firmar existencialmente, porque muitas vezes em situações de conflitos a gente não pode fazer muita coisa, a gente lida com o incontrolável, o que é do outro e o mal do outro fica com o outro, mas não é tão difícil lidar com isso. Então, o meu trabalho tem sido empoderar, fortalecer as pessoas para que elas possam falar, isso não vai me matar. Isso eu vou precisar realmente, né, me reconciliar comigo, né, criar uma dignidade existencial a ponto de não me permitir, né, me autoagredir e acabar comigo, né, sendo que eu posso lidar com esta situação. Tem uma característica que salta muito aos olhos quando a Karina descreve dessa maneira, que é a pessoa, quando ela chega nesse ponto de desespero, normalmente é porque ela está numa situação problemática, num conflito, numa dor, numa crise, que ela sente que é insuportável e interminável. Né? Porque normalmente, o ouvinte vai se identificar, a gente passa por crise, a gente passa por problemas, a gente passa por dores, e normalmente a gente não é o do dia a dia a gente achar que aquela dor é insuportável. Né? Normalmente é uma dor, incomoda, a gente não gosta, a gente quer resolver, mas não é insuportável, já é uma coisa.
E normalmente também as nossas crises, os nossos problemas não nos parecem intermináveis. A gente percebe que, bom, daqui a pouco passa, uma hora vai se resolver e tal. Para a pessoa estar com essa perspectiva de que não dá para suportar e isso nunca vai passar, normalmente a crise realmente é muito intensa, mas a perspectiva da pessoa está distorcida. Porque quando a gente olha racionalmente, até se essa própria pessoa colocar o problema na terceira pessoa, né, falar de outro, se ela estivesse aconselhando alguém, se tomasse um distanciamento, ela consegue ver que, bom, tá bom, eu estou percebendo que é muito difícil, mas não é necessariamente insolúvel. Talvez tenha uma coisa aqui que você não está vendo, tem um caminho que você não está olhando. Agora, isso tudo, Karina, precisa de uma saúde mental preservada, né? Dá para entender, a pessoa na depressão ela tem mais chance de, por exemplo, encarar aquilo como insuportável. Ou ela não conseguir ver uma solução, porque ela está deprimida. Então a gente precisa tratar da saúde mental, fazer todo esse reforço existencial, mas tem uma coisa que me chama a atenção, Karina, que é o suporte. Porque o vulnerável, como você diz, né, aquela pessoa ferida, atacada, que se sente desamparada. Se a gente está conectado, se a gente está inserido num meio, se a gente sente que faz parte, sente que tem alguém estendendo a mão, que tem alguém olhando por nós, fica mais fácil se proteger dessa vulnerabilidade, não? Ah, com certeza, Daniel. Eu tenho uma frase que eu falo: suportaremos a dor com atos de amor. Então, quando a gente se sente amado, né, a gente também se sente amparado. Os 4 Ds apontados pela Associação Brasileira de Psiquiatria são depressão, desamparo, desesperança e desespero. Desespero, segundo a abordagem que eu trabalho, né, e um dos autores é o Viktor Frankl, ele traz que desespero significa sofrimento sem sentido. Isso quer dizer que faz muita diferença a gente se colocar enquanto humano, e até o nome do programa é lindo, né, de vocês, porque traz essa conexão, essa necessidade da gente utilizar a serviço, né, do sofrimento existencial à humanidade. Né, a capacidade da gente, enquanto ser humano, oferecer exatamente esse amparo, exatamente essa esperança, e muitas vezes com as pessoas que eu tenho trabalhado, as pessoas me falam: Karina, eu estou tão desesperançosa, e o que eu mais falo, eu empresto a minha esperança e depois eu pego de volta. Então, enquanto não houver esperança com você, a gente vai trilhar essa possibilidade da gente lidar com esta situação que você está achando que é insolúvel. Então, normalmente, eu começo a trazer, e uma coisa que a gente não pode trazer: você tem tudo, não, né? Você olha outras pessoas, não. A gente vai falar: você tem uma ferida, e ela é muito séria, a ponto de você pensar em morrer por isso, mas a gente vai encontrar, né, uma alternativa se você, né, me ajudar a te ajudar. Né? Então, vamos juntos. E aí, por isso que eu acho que é importante, porque hoje em dia, né, a gente tem trabalhado com essa ideia de peça ajuda, mas também peça ajuda para quem realmente está disponível. Porque, às vezes, o ser humano, pela rigidez e pelo sofrimento que cega, começa a pedir ajuda para pessoas que não estão disponíveis. Né? Então, começa a pedir ajuda para profissionais que estão pouquíssimos habilitados, né, para lidar com um comportamento suicida. Então, pedir ajuda com pessoas especializadas, com pessoas sérias que se dedicam realmente, né, nessa ideia de não salvar vidas, porque a gente não salva vidas, mas que a gente possa ser guardião da vida, né, Daniel? Porque até a terminologia do salva-vidas mudou, e eu adorei quando eu vi esta mudança, que ficou como guarda-vidas. E eu falei: esta é a conduta que eu quero utilizar, né, na prevenção ao suicídio. Eu não quero ser onipotente, de querer salvar a vida e salvador, né, ser salvador. Eu não consigo nem salvar minhas dores, mas eu quero ser uma guardiã da vida, para que eu esteja, nesse sentido, amparando a pessoa e me disponibilizando e me colocando como instrumento, né, na humanidade que eu tenho, para que essa pessoa possa continuar a história dela. Vamos seguir falando um pouco de amparo, então, Karina, porque o tema da campanha neste ano é justamente peça ajuda. Você estava falando um pouco desse trabalho, desse acolhimento, que não é evitar, é muito mais do que isso, é valorizar a vida, sim. Só que como é que costuma ser a comunicação, a expressão de uma pessoa que de fato
está manifestando que tem um comportamento de risco para o suicídio. Como entender que de fato aquela pessoa precisa de ajuda e na prática ajudá-la? No que a gente precisa prestar atenção, né? Exatamente. Que é o que a gente chama de sinais de alerta, né? A gente também trabalha na suicidologia com os dois tipos de fatores. Fatores de precipitantes, que são os fatores de risco, fatores precipitantes que é só a gota d'água, e os fatores predisponentes. Por isso que a gente não pode, infelizmente, atualmente ainda os suicídios são, né, colocados, inclusive, como justificados com os fatores precipitantes, que traz uma culpabilização. Por isso que a gente tem que ter essa abordagem multifatorial. Então, nesses fatores de riscos e sinais de alerta, a primeira coisa que a gente precisa observar é uma mudança abrupta de comportamento. Se a gente tem, né, o Daniel sabe muito bem, né, que um diagnóstico de transtorno mental mais uma tentativa prévia de suicídio potencializa, né, muito mais uma repetição. Considerando que todo processo autodestrutivo é repetitivo, e eu compreendo a repetição como um pedido novamente de alguma coisa, de uma necessidade que não foi satisfeita, inclusive essa necessidade de amparo, a gente precisa considerar que um dos sinais de alerta também acontece quando a pessoa repetidamente tenta várias vezes o suicídio, obviamente, várias vezes, porque isso é repetição. Então ela tem um pedido, e um pedido realmente da gente estar junto, né? Se aproximar daquele que está em sofrimento, porque como eu disse, né, o sofrimento cega muita gente. Então por isso que a gente precisa estar a serviço de observar. Para os jovens a gente precisa ver um baixo rendimento escolar, frases como, eu quero sumir, seria mais fácil se eu tivesse um botãozinho que eu pudesse apertar e sumir dessa situação. Uma outra situação que é um sinal importante, quando a pessoa começa a resolver algumas pendências, né? Quando ela começa a entregar os objetos que são de estima desta pessoa, ela começa a entregar para os amigos. Quando de repente eu ligo para alguns amigos e falo, olha, você é muito importante. Então, todos esses sinais são importantes para que a gente possa falar, olha, normalmente você era muito mais extrovertido, você saía muito mais, né? Você está tendo um baixo rendimento escolar, eu estou te ouvindo muitas vezes que você quer sumir, que você não aguenta mais, né? Então, quer conversar comigo? Porque eu estou percebendo que está tendo alguma mudança, alguma coisa está estranha, né? Então, a primeira condição é a gente se autorizar no estranhamento da mudança abrupta de comportamento e a gente realmente se aproximar para trazer um diálogo e uma possibilidade. Além disso, né, a gente vai precisar endereçar para os serviços de saúde. Isso é uma questão importantíssima, porque muita gente, inclusive no senso comum, né, acha que só precisa abordar, então eu acho que é justificável e importante a gente pedir ajuda, mas, de novo, eu endosso. Aqui no Brasil, a gente tem pouquíssimos lugares especializados, né, nesse tipo de ajuda, que traz muito mais sequelas, né, porque é um jeito desrespeitoso, né, de se tratar aquele que está em sofrimento existencial. Inclusive, eu já ouço muitas pessoas falando, nossa, a pessoa está de mimimi, a pessoa de novo tentou se matar, que foi a fala que eu ouvi quando eu era pequena, e por isso que isso me levou para o campo da suicidologia com uma mãe, que a gente chegou, né, nos hospitais quando eu tinha 10 anos, e a gente chegou com um médico e um enfermeiro falaram, a próxima vez, dona Yoko, a senhora tenta de um jeito mais efetivo para fazer com que a gente não perca mais tempo com a senhora. E aí esse tipo de desrespeito é o que eu realmente tenho trilhado no campo da suicidologia para a gente mudar o tipo de abordagem com as pessoas que precisam ser tratadas como pessoas. Acho que é muito importante o ouvinte, que não é, né, Karina, ele não é psicólogo muitas vezes, não é médico, não é enfermeiro, mas ele é alguém que está aí na vida, né, tá no dia a dia, ele é um supervisor na empresa, ele é o encarregado, ele é o gerente, e ele percebe, ouvindo humanamente, ele fala, putz, grilo, agora eu estou pensando aqui no meu colega
ele tá diferente, hein? E me deu aqui uma luzinha amarela. Ele mudou, ou ela mudou, não tá mais rindo tanto, era brincalhona, não tá mais brincando, tem faltado. O que esta pessoa... O que ela não deve falar, a gente já sabe, né? Que você falou, mas você tem tudo, você não precisa ficar triste. Bom, você não precisa ficar triste, eu não tava, né? Então, assim, não tô triste porque eu quero. Mas o que além... Como que o ouvinte pode abordar? Ele chega falando, eu vou te levar no psiquiatra, eu vou te levar no psicólogo. Qual que é esse primeiro passo, assim, que um ouvinte pode dar quando ele percebe alguém que está diferente? A importância é a gente observar e trazer, né, em termos de diálogo, em oferta, eu estou te vendo e eu estou te percebendo. Todo ser humano gosta de se sentir visto, né? Até porque uma das vulnerabilidades maiores de todo ser humano é quando ele não se sente pertencente, quando a gente dá invisibilidade para o sofrimento que ele está expressando e tentando se comunicar. Lembra que eu trouxe que o suicídio e o processo autodestrutivo é visto por mim como um ato de comunicação de uma dor sentida e não consentida, muitas vezes pela própria pessoa e pela sociedade. Então, quando a gente chega para a pessoa, que você acabou de dar um exemplo, olha, eu estou percebendo que você tem ficado muito quieto, né? Eu tenho percebido que você tem faltado no trabalho, vamos fazer alguma coisa, como é que tá com você? Eu queria saber como é que você tá, né? Conversa comigo porque eu tenho te visto diferente, né? E aí, de repente, você pode, se de repente a pessoa falar, eu quero me matar, né? Eu não estou aguentando mais toda essa situação, você dá abertura para que essa pessoa possa te contar. E se de repente ela falar, né, eu quero me matar de fato, aí você fala, olha, existe uma teoria, né, que é da Organização Mundial da Saúde, e uma das características apontadas pela Organização Mundial da Saúde é a ambivalência. E essa teoria fala que você não quer, a maior parte das pessoas não querem se matar, mas elas querem matar aquilo que está provocando o sofrimento. Isso diz respeito ao seu sofrimento, a você. Então, você vê que a gente vai fazendo uma abordagem muito cuidadosa e muito respeitosa. E aí, quando a pessoa começa a trazer o sofrimento dela, o problema que ela acha que está insuportável, e você também coloca, vamos resolver isso juntos, né? Você não está sozinho mais. A gente não solta as nossas mãos, né? E aí, quando você vai junto com a pessoa, obviamente você está dando conta, né, desta parte que é importante, e aí você precisa endereçar, olha, né, tem profissionais que são especializados, então você gostaria que eu procurasse com você, ou às vezes você gostaria que eu fosse com você, né, para os serviços de psicoterapia, de psiquiatria, e aí não existe só esses tipos de auxílio, mas assim, a gente precisa encontrar várias fontes que fazem com que a gente se sinta vivo dentro da gente. Daniel, eu costumo falar que as pessoas que eu trabalho, que estão em processo de morrência, elas vivem de aluguel dentro delas. Então, a gente precisa ajudá-las a tomar propriedade dessa existência, né? E aí, como é que você pode se tornar proprietário da sua existência? Não sozinho, sempre com um outro. Ainda bem que nós temos um outro, porque às vezes se torna tão desesperador o problema que aumenta mais, né, aquilo que a gente entende como desespero. Para fechar, Karina, queria que você falasse um pouco sobre o número de suicídios nos mais jovens, nos adolescentes e até em crianças. Você já falou um pouco sobre como reconhecer esses sinais nos mais jovens, sobre comportamento na escola, com o próprio conteúdo que está sendo apresentado na escola e tudo mais, como isso é expressado também. Mas o que é que isso diz sobre os nossos jovens? A gente acompanha muito a discussão sobre redes sociais, sobre o uso de internet, sobre limitação, sobre como isso impacta a saúde mental, mas qual que é a sua visão sobre o que vem acontecendo com os jovens nesse sentido? Primeiro, o desgaste, né, que a gente tem em relação a gente evitar que os jovens sofram, né? E eu acho que isso é humanamente impossível, né? Todo ser humano sofre. E a gente tende a achar que os jovens, eles não têm condições, e a gente até subestima, né, a capacidade da gente lidar com as nossas próprias emoções
e, por consequência, os jovens que estão muito, né, com uma pegada muito imediatista, né, de solucionar rapidamente todos os problemas. Então, a gente vai precisar trazer uma certa construção e um desenvolvimento de blindagem existencial, que é isso, né? Quando a gente não tem a capacidade e a percepção de que nós vivemos em sofrimento e que eles realmente não se trata somente do individual, mas do coletivo, quanto que a sociedade, o meio, vai te machucar. Isso quer dizer que a gente vai precisar fazer um trabalho de desenvolvimento, né, psicológico, social, né? Então, o que a gente fala que é um movimento de fortalecimento de todas as nossas emoções e da maneira como a gente direciona as nossas emoções. Eu costumo falar que nós precisamos, como sociedade, como cidadãos, nos tornarmos educadores, com D maiúsculo. Educar as nossas dores, não no sentido de silenciá-las, mas no sentido de, eu estou sentindo raiva. E se eu sei que raiva significa a falta de satisfação da necessidade, qual é a necessidade que eu vou precisar trabalhar, né? Se alguém está se sentindo com medo, por exemplo, e a gente precisa aprender que as emoções, elas são efêmeras, que elas são passageiras, a gente não pode criar, né, habitação para elas, né, um lugar permanente, mas que a gente precisa fazer esse trabalho com os jovens, né, deles entenderem maneiras e ampliarem as maneiras de enfrentamento em relação ao sofrimento. Karina, muito obrigada por essa conversa com a gente aqui no Humanamente. Tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar demais dessa conversa. Um bom trabalho para você por aí. Até uma próxima. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu, Karina. Obrigado. Vamos em frente aí, esclarecendo, amparando, acolhendo, né, e assim prevenindo, né? Cuidando e guardando. Cuidando e guardando. Adorei. É isso. E o Setembro Amarelo começando, essa campanha de valorização à vida. Doutor Daniel Barros, obrigada. Até semana que vem com outros assuntos importantes também. Vamos lá, até semana que vem.